Bom, pessoal, seguindo com o nosso curso da Reforma Constitucional Previdenciária implementada pela Emenda 103, vamos dar sequência a uma segunda etapa dentro do regime geral de Previdência Social, que vamos fazer o estudo das regras de transição propriamente ditas, ou seja, aquelas regras que somente se aplicam aos segurados que se filiaram até o dia da publicação da emenda, que foi o dia da vigência de quase todos os seus dispositivos, que foi o dia 13 de novembro de 2019. Desta forma, o que nós vamos trabalhar aqui nesta aula são as regras de transição para os antigos segurados, aqueles que se filiaram até 13 de novembro de 2019. Para quem se filiou ou vier a se filiar a partir de 14 de 11 de 2019, este regramento não será aplicado. Será aplicado o regramento que vimos na primeira etapa do curso do Regime Geral de Previdência Social, o que eu chamei de regras transitórias para novos segurados, até que saia a lei de regulamentação. Uma questão ainda que eu não tenho como passar uma posição oficial para vocês é a situação de perda da qualidade de segurado. Imagine que uma pessoa estava no período de graça em 13 de 11 de 2019. Não verteu novas contribuições e em dezembro de 2019 perdeu qualidade de segurado. A pergunta é, aí depois essa pessoa em 2020 readquiriu qualidade de segurado. A pergunta é, as regras de transição se aplicarão a esse segurado? O INSS não editou o ato ainda a respeito, tá? A meu ver, a resposta, tecnicamente falando, é não, porque tendo havido perda da qualidade de segurado, e depois voltada a contribuir uma nova relação jurídica, rompeu-se a anterior e não se aplica as regras de transição. Mas não sei qual vai ser a posição do INSS, e se o INSS aplicar essas regras de transição para quem era segurado e perdeu qualidade e se refiliar futuramente, eu também não vou achar ruim, porque vai ter uma proteção social. Inclusive, isso não é novidade. Se você abrir a IN 77/2015 e estudar as regras de transição da Emenda 2098, o INSS as aplica para quem era segurado na época da Emenda 2098, 16 de 12 de 98, há quase 21 anos atrás, e perdeu qualidade e depois readquiriu. Mas, tecnicamente falando, perdeu qualidade é uma nova filiação lá na frente, não se aplicaria a rigor regra de transição. Como não temos nesse momento, gravamos essa aula dia 1º de dezembro de 2019, como não temos nesse momento uma posição oficial, a cautela sempre tem que ser a medida máxima, é orientar os segurados, os que eram em 13 de 11 de 2019, a não perder qualidade de segurado até adquirirem direito para se aposentar em uma das regras de transição. Bom, não existe uma ou duas regras de transição, são múltiplas regras de transição em paralelo. Então, como é que isso vai ser aplicado? Primeiro, o sistema do INSS nesse momento ele não está sendo ajustado, os pedidos estão sobrestados, pedidos após a publicação da emenda, e o INSS vai ter que avaliar o direito do segurado à luz da legislação anterior, se formou direito adquirido até 13 de 11 de 2019 pela legislação anterior, e também avaliar a questão do direito do segurado em relação às regras de transição. Se preencher uma, duas ou três ou quatro, vamos ver que são múltiplas regras de transição, ao mesmo tempo, ver qual é o melhor benefício para o segurado à luz do caso concreto. Então, a coisa ficou muito mais difícil. Na época da Emenda 2098, há 21 anos atrás, nós tínhamos uma regra de transição, que era a última, que era a regra da proporcional com pedágio, idade mínima de 53 anos para o homem e 48 para a mulher. Essa era a regra de transição que tinha utilidade. Agora não. Agora são várias regras de transição. Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a melhor regra de transição no caso concreto para o segurado? Vai ter que fazer a conta no caso concreto, vai ter que pegar a situação fática do segurado e se enquadrar. Às vezes pega uma transitória com renda menor, mas já implementa agora em meados de 2020, ou então vai pegar uma renda maior em 2022. O que é melhor, aposentar com a renda menor em meados de 2020 ou com a renda maior em meados de 2022? Quem vai decidir é o segurado. Se for um segurado imediatista, ele vai querer logo a renda menor em 2020. Se for alguém mais precavido, vai querer uma renda maior em 2022. E para dizer o que é melhor ou pior, tinha que saber quantos anos ele vai viver e a gente não consegue medir o futuro. Ok?
Então existem várias regras de transição, o segurado pode preencher mais de uma delas e tem que ver, no caso concreto, qual é o melhor benefício. Quando houver dúvida do melhor benefício, a exemplo do caso dado, uma renda menor antes ou uma renda maior depois, cabe ao segurado verificar qual é a melhor situação. O que é o melhor benefício e, conforme falei, vai crescer muito esse mercado de planejamento previdenciário na área privada para que a pessoa possa programar a sua melhor aposentadoria. Em abstrato, não dá para dizer a rigor qual é a melhor regra. Para o segurado João, pode ser que a regra do artigo 15 seja melhor que a do artigo 16. E a gente vai tentar explicar isso com bastante calma a partir desta aula. Iniciaremos com a regra de transição do artigo 15 da Emenda Constitucional de número 103. Essa é uma regra de transição que foca na antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta. Salvo quem adquiriu o direito a se aposentar por tempo de contribuição, homens com 35 anos, professores homens do ensino básico com 30, mulheres 30 anos, mulheres professoras do ensino básico com 25 anos, com direito formado até 13/11/2019, não vai conseguir mais. Aquele sistema de pontuação do 29-C da Lei 8213, que em 31 de dezembro de 2018 a pontuação mudou de 8595, mulher-homem respectivamente, para 86 mulher, 96 homem, quem não adquiriu direito àquela pontuação até 13/11/2019 para se aposentar com flexibilização de fator previdenciário, não vai conseguir mais, porque o sistema de pontuação do artigo 29-C da Lei 8213 para flexibilizar fator previdenciário também não foi recebido pela Emenda Constitucional 103, pois incompatível com a sistemática do artigo 26, que é aquela sistemática de cálculo de progressão a partir dos 60%. E de cara eu digo isto porque essa regra de transição do artigo 15 tem um sistema de pontuação. Mas esse sistema de pontuação vai remeter à fórmula de cálculo do artigo 26, que é aquela progressão a partir de 60% e vai progredindo 2% por cada ano de contribuição, conforme nós vamos ver a partir de agora. Primeira regra de transição que nós vamos estudar, que é a regra de transição do artigo 15 da Emenda 103. Ao segurado filiado ao regime geral até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, repito, até 13/11/2019, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição mulher e 35 homem, que são os requisitos, antigos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima para homens e mulheres, e um sistema de pontuação, somando idade e tempo de contribuição, inclusive frações. Então, por exemplo, se é 35 anos e meio, vai reduzir meio ponto da fração da idade, as frações têm que ser computadas aqui. E essa pontuação é de 86 para a mulher e 96 para o homem. Por exemplo, o homem que tenha 36 anos de contribuição, ele vai ter que bater 60 pontos para chegar a 96. Lembrando que não basta somar idade e tempo de contribuição e bater 86 mulher e 96 homem. Aqui é necessário que o homem tenha pelo menos 35 anos de contribuição ou que a mulher tenha pelo menos 30 anos de contribuição. Mas essa pontuação 86 para a mulher, 96 para o homem, é só para quem integralizar esses requisitos até 31/12/2019. Porque essa pontuação ela vai progredir muito. A mulher vai progredir até chegar a 100. O homem vai progredir até chegar a 105. Isso porque a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação do inciso 2, caput, será acrescida de 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, 1 ano 1 ponto, até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Não importa o momento do requerimento administrativo. Para fins de verificação qual é a pontuação cabível, vale o ano do implemento dos respectivos requisitos. Então, a pontuação 86 mulher, 96 para o homem, é só quem implementar os requisitos até 31/12/2019.
A exemplo do homem que agora em dezembro faça 35 anos de tempo de contribuição e tenha 61 anos de idade para bater os 96. Isso vai progredindo. Vocês terem uma ideia, em 2026 o homem vai estar com 103, a mulher com 93. O homem chega ao ápice em 2028 aos 105 pontos. Se o homem tiver aqui, vamos supor, 40 anos de tempo de contribuição, ele tem que ter 65 de idade para bater 105 a partir de 2028. Se ele tiver 35 anos de tempo de contribuição, ele tem que ter 70 de idade para bater 105. E a mulher só chega no ápice da pontuação em 2023 ao atingir 100 pontos. Se a mulher aqui tiver 30 anos de tempo de contribuição, vai ter 70 de idade para atingir 100. Com a idade tão elevada lá na frente, a gente chega à seguinte conclusão. A regra de transição ela tende a ser favorável nos primeiros anos da progressão. Porque nós vimos que a regra permanente desta emenda constitucional 103 para aposentadoria por idade e tempo de contribuição, o nome URIS que a gente chama, idade e tempo de contribuição, nós vimos que é homem 65, mulher 62. Se tu chegas numa situação dessa, de que o homem com 35 anos em 2028 vai ter que ter 70, serão requisitos mais duros do que a própria regra de transição ao regramento permanente para novos segurados filiados a partir de 14/11 de 2019. Esses segurados antigos, filiados até 3/11 de 2019, também pode se valer das regras dos novos segurados, vai aplicar o que for melhor para eles, ok? Nessa transitória, os professores que têm tempo de contribuição exclusivo no ensino infantil, fundamental e médio, inclusive direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira no ensino básico, há um regramento diferenciado. Então, essa regra transitória, a primeira a ser estudada no artigo 15 da emenda 103, tem uma para segurados comuns e outra para segurados professores do ensino básico. É o parágrafo 3º. Para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 se homem, em efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e tempo de contribuição, somando inclusive frações, será de 81 pontos para a mulher e 91 pontos para o homem, aos quais terão acréscimo. Essa pontuação 8191 é só para quem adquiriu o direito até 31/12 de 2019. Porque a partir de janeiro de 2020, vai subir 1 ponto a cada homem. E a mulher vai chegar até os 92 pontos, o homem vai chegar até os 100 pontos. E aqui nós temos a tabela já progressiva. Começa até o final de 2019, mulher 81, homem 91, conforme está aqui expressado na respectiva norma. Depois vai avançando, o homem atinge o seu ápice professor em 2028, a mulher atinge o seu ápice professora no ano de 2030 aos 92 pontos. Então, nessa transitória, nós temos uma regra de transição específica para professores do ensino básico. Vejam, aqui nós vamos aplicar as regras de progressão do artigo 26 da emenda 103. Vamos supor, você vai pegar um homem com 35 anos de tempo de contribuição. Essa tabela aqui é do homem. O homem com 35 anos de tempo de contribuição, ele vai bater aqui em 90% da média de todos os salários de contribuição desde o plano real, que é julho de 94. Vejam que, para que o homem chegue até 100%, ele tem que ter 40 anos de tempo de contribuição. E a tabela de cálculo, a regra é a mesma para homens professores e homens não professores. Para as mulheres, conforme eu já falei, a tabela é diferenciada. A mulher no regime geral, porque a tabela da mulher do regime próprio federal é a mesma do homem. Se uma mulher, nessa regra de transição, tem 30 anos de tempo de contribuição, ela pega 90%. Para ela chegar a 100%, ela tem que ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição.
Porque a progressão do homem após 60% da média é só após 20 anos e da mulher após 15 anos. Lembrando que não há limitação a 100%. Se a mulher tiver 40 anos de tempo de contribuição, ela vai ter 5 anos atrás, vezes 2%, vai dar 10% a mais. 10 mais 100 vai dar 110% da média de todos os salários de contribuição a partir do plano real, limitado ao teto do salário de benefício do ano da respectiva concessão deste benefício. Ok? Bom, eu tenho verificado já de situações de caso concreto que para professores, em algumas situações, essa regra de transição do 26 é melhor do que a regra comum antiga de 100% do salário de benefício com fator previdenciário. O que acontece? O professor do ensino básico, normalmente ele aposenta com a idade mais baixa, 45 anos mulher, 50 anos homem. E o fator previdenciário reduzia muito a renda mensal inicial. Já alguns casos que chegaram ao meu conhecimento, calculando a exemplo deste caso, a renda mensal por essa nova fórmula sem fator previdenciário, porque o artigo 26 da emenda 103 não tem fator previdenciário. Só a média, não existe fator previdenciário com base no 26 da emenda 103. Já tem alguns casos que chegaram ao meu conhecimento calculados que essa sistemática é melhor do que a antiga aposentadoria por tempo de contribuição apenas, sem idade mínima, com 100% do salário de benefício, mas com fator muitas vezes reduzindo 40%, 50% da renda do benefício. E ainda tem a prerrogativa que consta expressamente do artigo 26 da emenda 103 e que o sistema da Previdência vai ter que fazer o cálculo do melhor benefício, que poderão ser excluídas, na média, as contribuições que resultarem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, para averbação em outro regime previdenciário ou mesmo para obtenção de proventos de inatividade. Às vezes o segurado tem lá 3 salários de contribuição no valor mínimo e o resto tudo no teto. E tirando aqueles 3, ele conserva tempo de contribuição para aposentar. Aí tirando os 3 é melhor para a respectiva média, o sistema terá que dar isso automaticamente. Cresce em importância os sistemas de cálculo. Tem vários sistemas de cálculo, eu não tenho parceria com ninguém, eu não ganho de ninguém, eu não uso de ninguém. Mas no sistema, hoje no mercado previdenciário, tem institutos, tem empresas autônomas que oferecem sistemas de cálculos, já inclusive atualizados pela emenda 103, que você coloca lá os dados do segurado e vem lá. Artigo 15 da emenda 103 vai integralizar em 2022. Artigo 16 da emenda 103 vai integralizar em 2021. E aí dá o momento de integralização, se houver efetivamente uma continuidade de contribuição. Ou então já implementou o requisito do artigo 15 da emenda 103. Hoje, para a atuação do previdenciarista, que não tem um contador do lado, essa situação dos sistemas de cálculo sair simulando as regras de transição para verificar quando adquiriu o direito ou quando vai adquirir o direito é fundamental dentro da área previdenciária, sem indicar nenhum específico. Avaliem os que existem disponíveis no mercado, façam um teste para ver aqueles que melhor se adequem à realidade de vocês. Agora nós vamos para uma regra de transição parecida com a regra anterior, mas tem que verificar, parecida, mas há situações de que, no caso concreto, a anterior pode ser melhor ou pior do que esta regra do artigo 16. Mas, aproximadamente, elas integralizam o direito em períodos bem parecidos. Artigo 16 da emenda constitucional 103. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de vigência desta emenda, até 13/11/2019, fica assegurado o direito à aposentadoria quando a preencher cumulativamente os seguintes requisitos: os mesmos 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. E aqui, ao invés de fazer um sistema de pontuação com a idade, fixou-se a idade, mas depois essa idade vai progredir. Aí tem que comparar com o anterior para ver quando o segurado atinge primeiro o direito. Isso varia, a depender da situação fática do caso concreto. Não é possível dizer, eu já tentei inclusive para calcular, em abstrato, qual é a melhor regra, qual é a regra mais precoce. A renda é a mesma, a forma de cálculo da anterior, do artigo 15 com o artigo 16, veremos que é a mesma. Aqui é só ver qual integraliza antes o direito.
A depender da situação fática, primeiro vai integralizar do artigo 15. Em outra situação fática, vai ser a do artigo 16. Então, para dizer qual é a melhor regra, que vai integralizar antes, pois a renda é a mesma, a fórmula de cálculo, tem que fazer a simulação no caso concreto. Esta, ao invés de colocar pontuação, fixa a idade da mulher em 56 anos e do homem em 61 anos. No entanto, essa idade é só para quem integralizar o direito até 31/12/2019, porque essas idades vão progredir até chegar aos 65 anos do homem e 62 da mulher. Só que essa progressão dar-se-á em 6 meses de idade a cada ano a partir do ano de 2020. A partir de 2020, a idade da mulher, 56, do homem, 61, ela vai avançar. A cada ano que passar, ela sobe 6 meses, até parar em 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. A tabela fizemos e deixamos pronta. Aqui, ó. Começa em 56 mulher, 61 homem e vai progredindo. Vejam que o homem atinge 65 a partir de 2027. A mulher só atinge 62 a partir do ano de 2031. Pouco importa o ano que requereu. Tempus regit direito adquirido. Vale a tabela em vigor no dia do implemento das condições. Se a pessoa, vamos supor, requereu em 2024, mas a mulher já tinha 62,5 aqui em 2022 e já tinha pelo menos 30 anos de tempo de contribuição, vai aplicar a tabela de 2022, mesmo que ela tenha feito o requerimento administrativo em 2024. A lei do tempo rege o ato jurídico, aplica a regra em transição não no ano da vigência do requerimento administrativo. Aplica-se a regra em transição no dia do implemento, no dia daquele ano, do implemento de todos os requisitos. Ok? Para o professor, tem uma regra diferenciada. Então, essa é outra similitude. Tanto o artigo 15 quanto o 16 tem uma regra de transição para o segurado comum e outra para o segurado professor do ensino básico. Veremos que tem outras regras de transição que não têm regras favoráveis para o professor. Este é outro ponto de semelhança da regra do artigo 16, da emenda 103, em comparação com a regra do artigo 15. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções do magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, tanto o tempo de contribuição quanto a idade, que trata o inciso 2, serão reduzidos em 5 anos. Então vejam, vai reduzir 5 anos na idade e 5 anos do tempo de contribuição. Para a mulher de 30, cai para 25 anos de tempo de contribuição. Para o homem que tenha tempo de contribuição exclusivo no ensino básico, de 35 cai para 30 anos de contribuição. A mulher, a idade de 5,6 cai para 5,1. Do homem de 61 cai para 5,6. Então, a princípio, você vai reduzir tanto 5 anos na idade quanto 5 anos no tempo de contribuição. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2020, isso vai subir. Em relação à idade, sobe 6 meses a cada ano nas idades do inciso 2, até atingir 57 para a mulher e 60 para o homem. Teremos uma elevação na idade. A partir de 2020, a cada ano que se passar, sobe 6 meses. Até o homem parar em 60, a mulher parar em 57, que é a regra permanente para os professores que nós vimos, é 60 anos para o homem e 57 para as mulheres. Os homens partem de 56 e vão progredindo a partir de 2020 até chegar aqui, ó, em 60 anos para quem implementar os requisitos a partir de 2027. As mulheres professoras partem de 51 em 2019 e vão progredir a partir de 2020 e só vão atingir os 57 anos aquelas que integralizarem os requisitos a partir de 1/1/2031. Ok? A sistemática de cálculo é a mesma anterior, né? A tabela dos homens, por exemplo, o homem com 35 anos de tempo de contribuição vai bater nos 90%, já a mulher com 35 anos de tempo de contribuição vai bater nos 60%.
Evidentemente que as primeiras faixas da tabela para a mulher, elas não vão se aplicar, porque, veja bem, essa regra de transição, o menor tempo de contribuição que tem aqui é para a professora, que vai bater, conforme vimos, na redução de 25 anos. Então, essa tabela do artigo 26, para os homens, essas faixas aqui serão impossíveis, porque o homem professor parte de 30 anos. E para a mulher, essas faixas aqui serão impossíveis, porque a mulher professora parte de 25 anos, só vai ser daqui em diante. O homem que tiver mais de 40 anos vai ser mais de 100%. A cada ano que passar de 40, acresce 2%. A mulher que passar de 35 anos, a cada ano que passar, acresce 2%. Ok? E se tiver alguma contribuição muito baixa, que ela possa excluir sem reduzir o tempo de contribuição mínimo, ela pode ser excluída para melhorar a média, caberá ao sistema do INSS fazer essa conta. Vejam que são duas regras de transição em paralelo, parecidas, uma para o segurado comum, a outra para o segurado professor, mesma fórmula de cálculo. A primeira do artigo 15 usa a pontuação, a do artigo 16 usa a idade. Tem que verificar a situação fática no caso concreto para ver qual é que vai ser realizada primeiro, já que em termos de renda mensal elas têm a mesma fórmula. Mas agora nós vamos entrar, para a gente fechar esta aula, em uma regra de transição bastante peculiar. Essa é uma regra de transição que não utiliza o artigo 26 da emenda. Esta é uma regra de transição que não tem regra diferenciada para o professor. Esta é uma regra de transição apenas para quem falta menos de 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição, na respectiva regra comum que existia, que era 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Considerando 13/11/2019, a data da publicação em vigência da emenda 103, o homem que tinha mais de 33 anos de tempo de contribuição, ou seja, faltava menos de 2 anos para aposentar por tempo de contribuição, considerando 13/11/2019, a mulher que tinha mais de 28 anos de tempo de contribuição, tem que ser mais, tem que ser 28 anos e um dia em diante. Aí tem essa regra de transição também para se enquadrar nos termos do artigo 17, conforme a gente vai estudar agora. Ao segurado, filiado ao regime geral de previdência social, até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, até 13/11/2019, e que na referida data contar com mais, tem que ser mais, viu? De 28 anos de contribuição se mulher, e mais de 33 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição para o homem, e um popular pedágio. Esse pedágio corresponderá a 50% do tempo em que, na data de vigência da emenda constitucional, ou seja, em 13/11/2019, o homem faltava para atingir 35 anos e a mulher faltava para atingir 30 anos. Interessante, né? Então vamos supor que em 13/11/2019 um homem tinha exatamente 34 anos de tempo de contribuição. Ele faltava 1 ano para atingir os 35 e ele tem que pagar um pedágio de 50% de 1 ano, que é um pedágio de 6 meses. Somando 1 ano mais 50% desse ano, ele vai pagar mais 1 ano e meio. E aí ele vai entrar nessa regra de transição com 35 anos e meio. A vantagem aqui é que ele só vai pagar mais um pedágio de 6 meses no caso concreto. Então você pega o homem, congela em 13/11/2019, só homens que tinham mais de 33 anos de contribuição em 13/11/2019, vê o que falta para 35, tem que cumprir isto, e sobre isso tem que pagar 50% de pedágio. Pega a mulher com mais de 28 anos de tempo de contribuição em 13/11/2019, vê o que falta, e do que falta coloca mais 50% disso de pedágio. Curioso notar também que aqui não tem regra de professor,
A regra é única para todos e que aqui não vai aplicar a progressão do artigo 26 da emenda. Aqui faz remissão ao 29 da Lei 8.213 com o fator previdenciário. O fator previdenciário não morreu, ele continua presente na aposentadoria do deficiente de modo facultativo, e aqui ele foi, mais uma vez, constitucionalizado. Nesta regra de transição, vai ser 100% da média, mas com fator previdenciário compulsório. Vejam, o benefício concedido nos termos deste artigo terá o seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples do salário de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário calculado de acordo com o parágrafo 7º a 9º do artigo 29 da Lei 8.213. Nesse caso, como é uma regra de transição com fator previdenciário, na data do requerimento administrativo é que você vai calcular o fator previdenciário, porque o fator previdenciário nesse caso aqui não é um direito adquirido à aposentadoria até 13/11 que foi extinta, não. O fator previdenciário aqui ele foi incorporado em uma regra de transição. Então, se o segurado, por exemplo, preencher essa regra e requerer em 6/1 de 2020, você vai calcular o fator dele na data do requerimento administrativo em 6/1 de 2020, considerando o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida. Então, a gente chama atenção nisto, nessa transitória não tem regra diferenciada para o professor. E uma provocação a vocês. Como será calculado o salário de benefício nessa regra de transição? A média das 80% maiores ou dos 100% maior salário de contribuição? Eu vou emitir a minha opinião. Aqui, como faz remissão ao artigo 29 da Lei 8.213, a meu ver, o cálculo deve ser a média dos 80% maiores salários de contribuição desde o plano real, multiplicado obrigatoriamente pelo fator previdenciário. Isso é muito polêmico, tem outros autores, como o meu amigo Ivan Kertman, que sustenta que agora é 100%. Mas, a meu ver, como efeito é remissão ao 29 da Lei 8.213, eu não posso mesclar o artigo 29 da Lei 8.213 com o artigo 26 da Emenda 103, que eu estaria criando um terceiro regime jurídico. A meu ver, tecnicamente, a média dos 80% maiores salário de contribuição a partir do plano real com fator previdenciário obrigatório. Como é que o INSS calcula? Não sei, não saiu ainda os atos do INSS envolvendo isso. De fato, não sei como o INSS vai calcular esta regra de transição. Ok, gente? Então, nesta aula, nós estudamos 3 regras de transição. Artigo 15, artigo 16 e artigo 17. Mas nós temos ainda outras 3 regras de transição para estudarmos, o que faremos no próximo encontro. Um abraço para vocês e até lá!